eu sou Jéssica, aluna do 6º período do Unifoa. Vamos fazer uma entrevista com o professor Cristiano a respeito das principais lesões na modalidade de musculação. Vamos entrevistar o professor Cristiano, pedindo ele que se apresente para a gente primeiro. Olá, professor, tudo bem? Olá, boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome é José Cristiano Pagino da Silva, eu sou professor de Educação Física, trabalho no curso de Educação Física do Unifoa desde 1995 e na rede pública municipal de ensino desde 1991. Aqui no curso a gente atua na disciplina de cineantropometria e avaliação funcional, na disciplina de musculação, e eu faço a coordenação desse laboratório de cineantropometria e avaliação funcional, que por sinal eu levo o mesmo nome da disciplina que a gente ministra no curso atualmente. E estou ao dispor das suas questões, né, sobre lesões na prática de exercício físico. Né? Qual é a primeira questão? A gente gostaria de saber quais são os principais tipos de lesões que ocorrem dentro da modalidade de musculação. Bom, para a gente mapear, para monitorar lesões da musculação, é interessante considerar que uma pesquisa com dados exatos, ela seria de custo elevado. Por quê? O elevado número de academias e estabelecimentos, né, com essa característica que existe no país, a casa de mais de 18 mil, segundo o Atlas do Esporte no Brasil. Mas o que se tem como alvo na elaboração, na construção, ou seja, na montagem de uma academia, é oferecer práticas de atividade física para as pessoas que têm interesse em praticar essas modalidades. Elas podem ser pilates, spinning, ginástica, atividades aquáticas, musculação, artes marciais. No caso da musculação, ou seja, no caso específico do que a gente também chama de treinamento de força ou prática de exercício contra a resistência, o que fica bem definido é o seguinte: o que caracteriza a lesão em musculação? A experiência prática tem mostrado que o excesso de sobrecarga e o erro na técnica de execução vai caracterizar o surgimento de lesões ou, no mínimo, uma maior chance, uma maior vulnerabilidade para que as lesões ocorram. Essas lesões podem ser aquelas lesões que caracterizam as defesas orgânicas mais comuns, né? Contratura, estiramento, acidentes mecânicos, ou seja, queda do peso por falência na contração muscular, ou seja, uma incapacidade funcional da pessoa em função de determinada sobrecarga que vai estar acima da condição da pessoa naquele momento do treino. Então, o que existe poderia ser uma diversidade: entorse, luxação, subluxação, contratura, cãibra. Ou seja, são possibilidades de lesões tal e qual se observa na prática esportiva. Na musculação especificamente, o que fica bem claro é que, pelo menos na nossa experiência prática, o excesso de sobrecarga e o erro na técnica de execução são os fatores que mais predispõem ao surgimento dessas lesões. E aí, elas são abrangentes, elas são para masculino e feminino, público masculino e feminino, e para todo o intervalo etário de pessoas que frequentam a academia para esse tipo de treinamento. E aí nós temos a categoria dos jovens, né, a partir de 15 anos, 18 anos, você tem uma frequência bastante expressiva de pessoas treinando nas academias, esse tipo de atividade, musculação, e até a faixa etária de pessoas que a gente classifica como idosos, né, especificamente acima de 65 anos, vamos dizer assim. Mas você encontra também pessoas com idade avançada que têm um lastro fisiológico, ou seja, um histórico de prática de atividade física e outras práticas que podem ser consideradas saudáveis, por exemplo, a ausência de tabagismo, o uso muito reduzido, quase inexistente, de bebida alcoólica, um histórico de doença bastante reduzido, saneamento básico, amamentação, moradia, segurança, tudo isso contribui para que a pessoa tenha um estado de saúde considerado de qualidade. E isso tem a ver com política pública, porque saúde é algo que toma estado de política pública, que merece um olhar das autoridades competentes no sentido de oferecer o melhor para a população. E como é que isso se materializa na nossa intervenção em educação física? O professor orientando corretamente seus alunos, ou os praticantes de musculação. Essa orientação é com base no conhecimento que está lá muito bem expresso e publicado nas evidências científicas, de periódicos na área de educação física, de eventos acadêmicos científicos na área de educação física, e também um diálogo com profissionais da área de saúde,
médicos, ortopedistas, os fisioterapeutas, os nutricionistas, ou seja, pessoas que trabalham na área de saúde, tentando potencializar o máximo possível a qualidade de saúde e qualidade de vida durante todos os estágios da vida da pessoa e prevenindo lesões. Então, sempre que o professor vai prevenir o excesso de sobrecarga e o erro na técnica de execução, ele vai estar prevenindo as lesões de musculação. Portanto, eu acho que tão importante quanto identificar quais são as lesões existentes, as lesões mais frequentes, que estão presentes na prática de musculação, é importante identificar os fatores que vão ser efetivamente preventivos da ocorrência dessas lesões. Nesse sentido, a orientação com base, com finalidade educacional do professor, assume um caráter bastante central nesse contexto. Essa é a minha opinião para esse momento que eu conheço. Até porque é interessante ouvir outros profissionais, né? É interessante ter um diálogo assim, bastante plurilógico, né, com outros profissionais para tentar identificar a melhor forma de administrar esse tipo de treino e oferecer isso para a população em geral. Qual é a próxima questão? Certo. Quais são, por exemplo, os mecanismos biomecânicos que levam a determinados tipos específicos de lesões? A gente gostaria de saber agora, assim, especificamente, os principais tipos de lesão que ocorrem, por exemplo, na sua experiência, nesse período todo, que o senhor percebe que ocorrem com mais agravante, vamos dizer assim. Bem, o que eu percebo é o seguinte, quando se faz uma pergunta dessa, a gente está considerando que há a possibilidade de fazer uma análise do ponto de vista biomecânico do movimento, tá? E é interessante a gente identificar as características essenciais do movimento. O que é essencial para o movimento acontecer com segurança? Não é, por exemplo, um movimento isolado de abdução escapulohumeral ou caminhar. Ou, por exemplo, fazer um agachamento com e sem sobrecarga. A disciplina de biomecânica analisa tecnicamente e cinesiologia, né, elas dialogam com bastante propriedade, e elas analisam a execução do movimento sem sobrecarga. Analisam, por exemplo, a questão das alavancas, interpotente, fixa, que caracterizam a possibilidade de execução do movimento em diferentes planos e eixos. Quando você acrescenta sobrecarga na execução desses movimentos, o que pode acontecer é se esperar que a pessoa seja capaz de ter o quê? Uma execução com um nível satisfatório de proficiência motora, de conseguir executar o movimento. Desde que você respeite a possibilidade do plano e do eixo de movimento a ser feito com segurança, com um grau máximo de amplitude articular. E a sobrecarga seja compatível com o nível de força da pessoa que executa, seja um iniciante, um aluno intermediário ou um aluno avançado, e eu estou me referindo a tempo de prática, um aluno com uma semana ele é um iniciante. O aluno com mais de 6 meses já caracteriza um quadro de classificação como sendo uma pessoa intermediária. O aluno que tenha mais de 1 ano e meio de prática já pode ser considerado um aluno avançado devido ao nível de aprendizagem que ele conseguiu. Ele já tem assim, o engrama motor bem definido. Então, não há como dizer com precisão isso agora, por quê? Porque pesquisas que tenham sido feitas anteriormente, e aí na área, por exemplo, que mais trabalha com reabilitação, que é a fisioterapia, quantas são as ocorrências de atendimento dos fisioterapeutas em relação a indivíduos lesionados em musculação? Será que seria por cãibra, no nível exacerbado, entorse, subluxação, luxação, fratura, tá? E outros problemas a mais? E aí, é interessante verificar as ocorrências ambulatoriais, hospitalares. Será que tem dados que dão conta desse histórico, dessa documentação? Pode ser que sim. Entende? O que está claro é que, tão grave quanto analisar a lesão que ocorre, tão importante quanto analisar essa lesão, é importante identificar o que é preventivo para essa lesão. Porque o ideal é a prevenção, não é a ocorrência da lesão. O ideal é a prevenção. Porque trabalhar na perspectiva da prevenção é trabalhar na perspectiva da segurança e do bem-estar de quem faz qualquer atividade física. Seja um treinamento de força em elevada intensidade, seja um treinamento que tenha como alvo preparar um atleta para uma competição, seja uma simples caminhada. E o aspecto preventivo tem que estar muito claramente definido. Em tese, ou via de regra, a prevenção vem através de quê? De uma prescrição correta do aspecto técnico. Qual é a intensidade da sessão de treino? Qual é a frequência semanal? Qual é a duração de cada sessão de treino? Tudo isso faz parte de
de um corpo de informações que o professor manipula para prescrever o treino individualmente. Outra coisa bastante difundida em musculação é a questão do treinamento em geral, é a periodização. Estabelecer uma periodização ideal é também conhecer bastante a condição morfofuncional do praticante, que depende também de uma bela avaliação funcional, onde você tem aí a obtenção de informações com relação à condição antropométrica, morfológica e funcional do indivíduo. Conhecendo isso, é mais fácil prescrever carga mais segura, consequentemente na perspectiva de se prevenir lesões. Isso é o que eu penso nesse momento. Ok. A nossa próxima pergunta seria sobre prevenção. Você já deixou bem claro o que seria importante nesse aspecto. Eu ainda diria o seguinte, um aspecto que eu acho que é muito válido colocar para a população em geral é de que o seguinte, na mesma maneira que a gente tem no Brasil hoje um grande número de academias, estava na razão de mais de 18 mil academias aproximadamente, nós temos 200 milhões, que é o indicativo pelo IBGE da nossa população. Então, em que medida essa quantidade de academias atende essa população? E ainda, qual seria o percentual desses 200 milhões de pessoas que têm acesso à atividade de musculação numa academia com orientação profissional? É uma questão que eu acho interessante as autoridades competentes averiguarem, tanto em nível de governo quanto em nível de órgãos regulamentadores. Por exemplo, o nosso Conselho Federal. Seria interessante ele ter essa... Eu acho que tem até um trabalho nesse sentido, de investigar se a oferta atende à demanda, vamos dizer assim, se essa relação está muito bem estabelecida. E nesse contexto, eu acho que não pode... Uma coisa que é interessante lembrar, vale a pena valorizar, é o diálogo interdisciplinar com profissionais da área de nutrição, com profissionais da área de medicina, porque quando eu vou ministrar aula de educação física com um aluno, com um idoso, com um jovem, com um atleta, é interessante saber sobre a condição clínica, se há alguma restrição clínica. Muitas vezes a lesão que pode surgir na musculação ou na prática do treino de força, ela é decorrência de uma restrição clínica que foi, digamos assim, passou desapercebida no processo de transição da pessoa daquele estado de sedentarismo para o inverso daquela prática específica. E isso é importante ser lembrado. Eu acho que nesse ponto a gente tem assim, é interessante respeitar os espaços de intervenção, mas as áreas se dialogarem. Ou melhor, existir um diálogo promissor, profícuo, positivo, respeitoso, ético, por assim dizer, entre os profissionais das várias áreas. Porque quem ganha com isso é o usuário, que não detém informação acadêmica em nenhuma dessas áreas. Muitas vezes o nosso aluno não é profissional da área de saúde e ele quer o quê? Ele quer ter um benefício, ele quer um objetivo corporal, ele quer um objetivo que atenda a uma expectativa que ele tem que, no mínimo, vai influenciar no seu grau de satisfação, no seu grau de felicidade, no seu grau de qualidade de vida, por exemplo. É um potencializador da sua qualidade de vida. Isso é o que eu penso e eu acho que é interessante ouvir outros profissionais, porque eu sou um aprendiz nessa área, né? Acho interessante ouvir outros colegas e a gente construir cada vez mais um conhecimento com bastante fundamentação para atender a população na sua demanda, né? Porque vocês vão ver que no final, lá na nossa formação, nós fazemos um juramento e ele vai ser tão mais legitimado, cada vez mais, na medida que a gente se preocupar com o bem-estar do nosso aluno, com a nossa capacitação, com a nossa busca de atualização e saber que formação profissional não tem ponto final, tem um ponto e vírgula, porque o aprendizado é eterno. Muito obrigado aí e espero ter atendido o objetivo. Nós que agradecemos por compartilhar com a gente da sua experiência. Obrigada.